A OMS acaba de declarar pandemia por causa do coronavírus. O Brasil confirmou hoje a primeira morte provocada pelo coronavírus. Explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão quando ela bate cabum. Oi, eu sou o Santos Corvinho. Vocês viram o estrago que eu fiz? Nossa, eu até cansei. Vim contar um pouquinho da minha história pra vocês. Bom, tudo começou quando eu infectei os animais que estavam no mercado de Wuhan, na China. A partir daí, eu não tive mais sossego. Eu e meus irmãos gêmeos estávamos muito empolgados, infectando tudo que aparecia na nossa frente. Não tínhamos nem tempo de descansar. Mas calma, agora quero explicar o que a gente causa em vocês, humanos. Eu viajo em gotículas eliminadas na fala, espirros ou tosse. Eu entro pelo trato respiratório e se inicia a fase inicial do meu contágio, onde eu me multiplico muito e se inicia o processo de incubação, no qual é o período onde eu não causo nenhum sintoma em vocês. Quando passa esse período, o corpo de vocês está começando a ter sintomas de febre, tosse, dor de cabeça, dor de garganta e entre outros. Só que eu sou pequeno, mas eu sou muito perigoso e eu posso fazer muito pior do que vocês imaginam. Depois de 14 dias do meu contágio, posso chegar no pulmão, que é o meu lugar favorito, sistema nervoso central, rins, fígados, e aí começa uma grande inflamação no organismo. Ah, e vale lembrar que várias manifestações neurológicas têm sido associadas à doença que eu causo. Existem casos emergentes de neuropatia induzida por mim, como a síndrome de Guillain-Barré. Olá, aqui quem fala é a síndrome de Guillain-Barré. Eu sou uma neuropatia axonal motora aguda e um distúrbio autoimune. Eu faço com que o sistema imunológico passe a atacar parte do sistema nervoso que conecta o cérebro com outras partes do corpo. Eu levo a inflamação dos nervos de vocês. Ah, e lembrando que muitas vezes só causo isso depois que vocês são infectados por uma bactéria ou um vírus, por exemplo. Os sintomas que eu posso causar em vocês são fraqueza progressiva de mais de um membro, com redução ou ausência de reflexos, sensação de dormência ou queimação nas extremidades dos membros inferiores e superiores, além de perda de sensibilidade, alterações na pressão arterial e palpitações. Eu posso apresentar diferentes graus de agressividade, provocando leve fraqueza muscular em alguns pacientes, ou casos de paralisia total de todos os membros. Dependendo do meu humor, eu posso matar vocês interferindo na capacidade de movimentação dos músculos respiratórios. Tudo isso acontece porque eu sou uma doença desmielinizante. Então eu acabo com as bainhas de mielina dos neurônios de vocês, interferindo na condução do estímulo nervoso. O exame de eletroneuromiografia é o exame mais importante para me identificar. Eu progrido muito rápido, então às vezes a gente mal pisa no hospital juntos e já colocam a gente internados como emergência médica. Olá, meu nome é Dr. Cooper e eu lhes guiarei pelos casos relatados de infecção por SARS-CoV-2, que resultaram em diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, iniciando por um caso na cidade de Nova York. Uma mulher de 66 anos com história médica pregressa de hipertensão apresentou-se ao hospital, com falta de ar e tosse há uma semana. Ela havia testado recentemente positivo para a Covid-19. Ela desenvolveu desconforto respiratório e piora da hipóxia. Sua radiografia de tórax e tomografia computadorizada
mostraram infiltrados irregulares difusos bilaterais compatíveis com pneumonia por SARS-CoV-2. A doença foi tratada com dexametasona e antibióticos de amplo espectro. Mais tarde, no curso do hospital, ela desenvolveu fraqueza bilateral nos membros superiores e inferiores, predominantemente nos membros superiores. Ela tinha marcadores inflamatórios elevados, incluindo leucócitos, proteína C reativa, lactato, desidrogenase, ferritinina e D-dímero. O estudo eletrodiagnóstico revelou neuropatia periférica multifocal axonal sensório-motora, afetando predominantemente as extremidades superiores. No entanto, as respostas sensoriais ausentes apontaram para um componente da neuropatia. Também parece haver preservação sural, o que pode ser visto na síndrome de Guillain-Barré. A tomografia computadorizada da coluna cervical mostrou espondilose degenerativa com estenose moderada do canal central dos níveis C4 até C7. Ela foi diagnosticada com uma variante axonal de síndrome de Guillain-Barré. Os sintomas do Covid-19 precederam o GBS em 5 a 24 dias. Agora iremos analisar alguns casos em que foram relatados na Itália. Um total de 34 pacientes com SGB com início dos sintomas entre 1º de março e 30 de abril de 2020 foram coletados. 30 pacientes foram diagnosticados com SARS-CoV-2, confirmado por infecção de swab nasofaríngeo e ou anticorpos SARS-CoV-2 soroespecíficos e rotulados como GBS positivo para a Covid-19. Essas descobertas apoiam uma ligação patogênica entre a pandemia de Covid-19 e o GBS. As hipóteses são que o vírus pode induzir danos nos nervos diretamente, ou por desregulação da resposta imune por meio de uma tempestade de citocinas, por meio da criação de autoanticorpos, ou por mimetismo molecular. À medida que a proteína spike do SARS-CoV-2 interage com o resíduo N-acetilgalactosamina para ancorar a superfície da célula, uma reação cruzada imunológica entre os epítopos dentro dos gangliosídeos acontece. Com base no intervalo entre o início do Covid-19 e os sintomas do GBS, foram relatados casos de GBS para-infecciosos e pós-infecciosos. Em nossa série, apenas 5 pacientes apresentaram um curso indicado claramente uma doença pós-infecciosa. Nos pacientes restantes, o GBS começou enquanto os sintomas do Covid-19 ainda estavam em andamento. A infecção por SARS-CoV-2, na forma mais grave, inclui 3 estágios: infecção precoce, pneumonia e resposta hiperinflamatória. A viremia ativa ocorre nos 2 primeiros estágios, enquanto as complicações imunológicas e inflamatórias são observadas na fase hiperinflamatória. É difícil estabelecer em qual estágio os sintomas da SGB ocorrem, pois o Covid-19 pode evoluir perfeitamente através dos diferentes estágios. A grande maioria dos pacientes relatados anteriormente com a infecção por GBS e SARS-CoV-2 recebeu um eletrodiagnóstico de AIDP. Confirmamos que a maioria dos pacientes positivos para a Covid-19 foi classificado como AIDP, apoiando assim a associação entre a infecção por SARS-CoV e danos nos nervos desmielinizantes. Pacientes Covid-19 positivos com GBS tiveram hipotensão arterial e admissão na UTI mais frequentes, resultando em casos clinicamente mais graves do que os casos Covid-19 negativos. No entanto, pelo menos para os pacientes nos quais o SGB ocorreu durante os sintomas de Covid-19 e para aqueles hospitalizados na UTI, é provável que o comprometimento respiratório sistêmico relacionado ao Covid tenha contribuído para a gravidade de todo o quadro clínico. Agora podemos ver um gráfico ilustrando a relação direta na infecção por SARS-CoV-2 e a prevalência da síndrome de Guillain-Barré, na região de Lombardia e Vêneto. Pode-se notar claramente a relação, já que 88% dos casos de Guillain-Barré na região estão relacionados diretamente à Covid-19. Agora, para um entendimento melhor, uma apresentação melhor definida sobre as hipóteses em que podem causar a correlação SARS-CoV-2 e síndrome de Guillain-Barré é válida.
Começamos pela fagocitose de SARS-CoV-2, por células dendríticas e a apresentação de antígenos proteicos a linfócitos. Com isso, haverá uma expansão clonal e a produção de anticorpos. Com isso, o sistema imune irá estar preparado para entrar em contato com o vírus e então digeri-lo e reprimir o aumento da infecção. Para isso, os anticorpos produzidos por linfócitos são essenciais, mas dependendo do grau de inflamação, isso pode criar um risco ao corpo humano. O mimetismo molecular é um fenômeno em que se ocorre a similaridade de antígenos proteicos em diferentes moléculas, como por exemplo, a proteína spike do SARS-CoV-2 e os epítopos de gangliosídeos portadores de espinhos, em que possuem similaridades fazendo com que anticorpos se liguem tanto nos vírus, mas também podem por acaso se ligarem nos epítopos dos gangliosídeos nervosos. Ou seja, a produção de autoanticorpos podem ser o resultado de uma infecção grandiosa e com resposta imune exacerbada. A tempestade de citocinas é um agravante que vem se tornando comum na infecção por SARS-CoV-2. A mesma é resultado de uma infecção agravante, resultando em uma resposta imune agravante em mesma proporção. Fagócitos acabam secretando muitas proteínas TNF-alfa, resultado do estímulo da fagocitose, levando uma resposta imune grandiosa, em que se tende a se tornar maior ainda, criando uma desregulação imune. A tempestade de citocinas pode ser relacionada com prejuízos pelo mimetismo molecular e a imunidade cruzada, já que a mesma pode ser um agravante para uma resposta inflamatória com taxa de autoanticorpos produzidos, e interferência no respectivo tecido da inflamação, podendo causar prejuízos imensuráveis ou até mesmo uma doença autoimune, resultado da criação de autoanticorpos antigangliosídeos. A relação dos receptores ECA2 e o SARS-CoV-2 é que os vírus são atraídos para receptores ECA2, já que os mesmos apresentam N-acetilgalactosamina em seus gangliosídeos, em que apresentam afinidade com as proteínas spike do SARS-CoV-2, atraindo-os às concentrações de receptores. E eles estão distribuídos pelo corpo humano, inclusive no sistema nervoso central e periférico, podendo acarretar em danos nervosos. Nosso trabalho foi baseado em hipóteses sobre se o SARS-CoV pode acarretar a síndrome de Guillain-Barré. As duas principais hipóteses são mimetismo molecular e tempestade de citocinas, já que a principal correlação entre elas é a produção de autoanticorpos antigangliosídeos que podem resultar em doenças autoimunes desmielinizantes. Fazendo uma análise e um estudo aprofundado nos artigos escolhidos, concluímos que pode sim haver uma relação, mas lembrando que não possuímos uma conclusão. Assim, não podemos afirmar que a SARS-CoV acarreta a síndrome de Guillain-Barré. Aqui é a Barré de novo. Essas são as nossas referências. E esse foi o nosso trabalho. Gostaram?